E aí, pessoal, tudo bem? Vou falar um pouco aqui para vocês sobre plano de implementação. Vou explicar o contexto, esse termo é muito genérico. Então, o contexto desse plano de implementação é sobre desenvolvimento de sistemas, features e recursos de sistemas, né? O que que acontece? Eu tenho uma empresa de tecnologia, a gente desenvolve software sob demanda e nos últimos meses, assim como o resto do planeta, a gente tem aprimorado o nosso uso da IA no desenvolvimento. A gente usa editores e ferramentas. Por exemplo, nós usamos o Cursor aqui na empresa para desenvolver nossos sistemas. E o que que acontece? A gente naturalmente utiliza prompts no dia a dia, mas eu acho que todo mundo tem percebido que só soltar um prompt às vezes não resolve, né, não ajuda com que a IA realmente crie algo que fique, que tenha realmente uma qualidade e que realmente vai resolver as funcionalidades da forma que a gente espera. Às vezes ela delira, às vezes ela desfaz uma coisa, às vezes ela uma hora faz de um jeito, outra hora faz de outro, a depender do modelo. Pensando nisso, eu vou falar um pouco para vocês sobre como eu hoje acredito que seja um dos métodos, um dos melhores métodos para você resolver essa questão com inteligência artificial. Normalmente você vai pegar aqui, sei lá, um editor, seja lá o Cursor, o Windsurf ou qualquer outro editor, e aí você vai chegar aqui e vai pedir, faça para mim uma tela de login. Agora faça para mim uma tela de não sei o que. Então você vai ficar pedindo coisas, ou então a nível de back-end e tudo, e a IA vai soltando, né? O que que acontece? Por mais que ela tenha uma assertividade, consiga criar algo bom, aquele teu contexto ele tá cheio de informações soltas. Então vai ter hora que tu vai pedir uma coisa, aí tu vai pedir para ela modificar, aí às vezes ela vai errar e você vai pedir para desfazer, e aquele contexto vai ficando todo quebrado e solto, de forma que a IA, quando ela vai tentar entender todo aquele contexto do que vem sendo conversado, para gerar uma nova feature, uma nova funcionalidade, às vezes aquilo vai ficar confuso, não vai ficar resolvido da melhor forma possível. Então, eu percebi que a gente precisava de um método melhor. E aí eu observei que, por exemplo, o Cloud Code, sempre que ele ia desenvolver algo que você pedia, ele fazia um checklist de coisas que ele iria fazer, de forma que ele conseguisse ter, vamos dizer assim, um contexto, um plano de execução. Então, pensando nisso, eu fui desenvolver, eu fiz uma experiência. Em vez de soltar um prompt para a IA desenvolver uma funcionalidade, primeiro eu criei um plano de implementação. Eu disse, crie um plano de implementação para fazer determinada funcionalidade e eu expliquei todos os requisitos que eram necessários para aquela funcionalidade, um sequencial, um checklist para que a cada momento que a IA conseguisse concluir uma determinada tarefa, ela marcasse aquele checklist. E eu comecei a fazer experimentos sobre isso. E no final eu dei o nome de plano de implementação, né? Pode ser que as pessoas estejam usando essa mesma técnica ou com um nome diferente, eu não sei, né? Eu sei que eu mesmo, pelas minhas próprias conclusões, eu desenvolvi essa forma de trabalhar. E aí o que que acontece? O que foi que eu percebi? Que quando você cria um plano de implementação e entrega para a IA, primeiro, você tem uma memória, né? Porque ela pode a toda hora consultar o plano de implementação e entender sobre o contexto que ela está desenvolvendo. Segundo, você consegue passar um contexto muito maior de execução, em vez de você ficar só toda hora soltando prompt e esperando, e toda hora esperando, acompanhando para soltar o próximo prompt. Então você consegue deixar a IA atuando por mais tempo e resolvendo um problema maior e mais complexo do que você conseguiria se você tivesse só soltando prompts ali, né? E terceiro,
aquele plano de implementação, ele também serve como uma documentação, de depois você entender como foi feito, né? E eu achei muito interessante, para mim foi uma evolução na forma de usar a IA. Então, eu chamo esse método de plano de implementação, beleza? Então, testa essa nova forma de trabalhar. Em vez de você simplesmente soltar prompts, crie um plano de implementação para tudo que você for fazer. É até interessante, se você for parar para pensar, que isso dá um poder maior, inclusive para pessoas que são um pouco mais iniciantes, né? Porque muitas vezes você até sabe o que você precisa fazer, mas você não consegue ainda construir uma linha de raciocínio complexa para você resolver um determinado problema. A IA, quando você pedir para ela criar esse tipo de situação, ela vai mapear estruturas, às vezes até ela vai informar padrões que ela vai utilizar, arquivos que ela vai criar. Então você pode, claro, você deve definir sempre os padrões. Você sempre deve informar as regras, né? Então isso tudo no plano de implementação pode estar especificado. Então é isso, pessoal. Essa dica é muito valiosa. Ela pode te poupar tempo, te dar produtividade, te dar resultados financeiros se você aplicar e ver o quanto isso vai te ajudar no dia a dia de trabalho. E se você for parar para pensar, se você for antigamente você iria pedir para alguém, né, desenvolver para você, se você for um empresário, você ia precisar explicar, né? Então, de certa forma, você também está fazendo o mesmo processo. Você está explicando para a IA, ajudando a criar esse plano e executando com muito mais eficiência e assertividade. Pois é isso. Se você gostou desse vídeo, vai nos acompanhando para os próximos, comenta, curte, compartilha e até o próximo vídeo.